Se o que você conhece do México se resume a Chaves, Seu Madruga e Frida Kahlo, você está meio desatualizado. A Frida morreu há 70 anos, o Chaves foi gravado há 50 anos. E esta cidade tem muita novidade para nos inspirar. O centro histórico mais bem-sucedido das Américas, numa cidade tão grande e caótica quanto São Paulo. Venha conhecer a Cidade do México, na série que começa agora, México nas Alturas. Mais de 3 milhões de pessoas passam pelo centro histórico nos finais de semana. A Calle Madero, um calçadão comercial, já tem o metro quadrado mais caro da cidade, mais do que em qualquer shopping, até nos bairros nobres da Cidade do México. É um lugar seguro, à noite e aos finais de semana, limpo, bem mantido. Mas há pouco mais de 15 anos, estava caindo aos pedaços, literalmente, e não apenas pelo terremoto, que atingiu particularmente esta área. Tem muitas construções de 300 e 400 anos. É o centro histórico mais monumental das Américas e o que tem mais construções declaradas Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Estive pela primeira vez aqui há 25 anos. E todo mundo, até no meu hotel, dizia para não vir para o centro histórico depois das 5 da tarde. Era barra pesada. Tudo começou com o mais difícil, um alinhamento de grandes rivais políticos e econômicos que se sentaram na mesma mesa e decidiram que o centro histórico era a prioridade. Carlos Slim, o bilionário das telecomunicações, que é o homem mais rico do México e que conhece muito do mercado imobiliário. Seu pai era um grande corretor. O prefeito Andrés Manuel López Obrador, AMLO, um populista de extrema esquerda, mas que já sonhava em virar presidente do México. E Vicente Fox, o primeiro presidente conservador que não pertencia ao PRI, aquele partido que ficou 70 anos no poder, quase sem oposição. Os três sabiam de uma coisa: o centro é o coração desta cidade há mais de 700 anos. Muito antes da chegada dos espanhóis, ficava aqui Tenochtitlan, a capital do Império Azteca. Todo mexicano aprende que a história barroca, colonial, da independência, imperial, da República passou por aqui. É como se Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e uma hipotética capital, Tupi-Guarani, estivessem no mesmo espaço. Em 1985, um terremoto derrubou ou rachou mais de 1000 prédios aqui. Mas o centro vinha mal há décadas. A USP mexicana, a UNAM, também tinha saído do centro e criado um campus bem longe daqui. Bancos e empresas tinham saído para o Passeio de la Reforma, a Paulista do México. Os ricos e até a classe média tinham se mudado para outros bairros há mais de 100 anos. Em apenas 5 décadas, a população caiu de 100 mil moradores para 30 mil. Eu entrevistei os três aqui no México no início dos anos 2000. Slim, Fox e López Obrador. E os três me diziam que iam transformar o centro. Vaidosos, ambiciosos, mas admitiam que ia ser difícil. Slim, numa longa entrevista de mais de 2 horas, me falava que se a Cidade do México não conseguia manter 40 quarteirões limpos e seguros, era melhor fechar a cidade. Os três não confiavam muito entre si e tinham uma rivalidade declarada. Essa competição foi boa, porque os três agiram rápido. Fox decidiu
trazer o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores mexicano, aqui para a cidade. E em menos de 4 anos, construiu 2 torres com o grande arquiteto Ricardo Legorreta e trouxe 3.000 funcionários com bons salários e boa educação para trabalhar em frente à Alameda, o maior parque do centro. Carlos Slim trouxe 10.000 funcionários de suas variadas empresas para o centro histórico, de telecomunicações a lojas de departamentos, de parte da Bolsa de Valores do México a empresas de roupa, por exemplo. Sua fundação começou a patrocinar restauros de igrejas, de prédios históricos e projetos sociais e de educação. A Telmex, a telefônica mexicana, trouxe seu centro de tecnologia para o centro. É como se a Vivo saísse da Berrini e fosse para o centro com milhares de funcionários. Além de tudo, Slim, como grande capitalista que é, criou uma imobiliária e comprou 85 prédios do centro histórico e decidiu restaurar e ocupar cada um. Já López Obrador, que aqui é conhecido como AMLO, decidiu criar vários pacotes de incentivos. Isenção de impostos de IPTU por 10 anos para quem restaurasse prédios históricos, diminuição de impostos de serviços e, principalmente, triplicou a segurança do centro. A polícia na Cidade do México é municipal e López Obrador, mesmo sendo de extrema esquerda, sabe que segurança é fundamental. Atenção, governo da Bahia, tem algo a se aprender aqui. Você vê duplas de policiais em cada esquina e muito rapidamente a sensação de segurança contagiou todo o bairro. Nesses primeiros 40 quarteirões da transformação, os camelôs, por um passe de mágica, sumiram. Há várias versões desencontradas. Que AMLO negociou com os sindicatos e exigiu que os camelôs desaparecessem, e ele tinha entrado nesses sindicatos, e outros também dizem que há máfias controlando esses sindicatos e que era mais fácil negociar com 1 ou 2 chefões e que eles toparam não brigar com AMLO. Não existe centro renovado só com restauro de prédios bonitos. Os 3 entenderam que espaço público era fundamental e cada um fez sua parte. Slim, que é o dono da telefonia daqui, mandou enterrar todos os fios e pagou do próprio bolso. A prefeitura dobrou o número de varredores. Aliás, até hoje, 15 anos depois, você vê varredores, limpeza, por todos os lados. E o governo foi mudando arborização, iluminação e outros quesitos importantes. O espaço tinha que parecer e ser limpo. Uma coisa que surpreende o brasileiro que visita a Cidade do México é a quantidade bem modesta de moradores de rua. Os jornais mexicanos têm criticado a prefeitura de que o número aumentou muito, de 950 moradores de rua durante a pandemia para 1.125 no ano passado. Até observadores que dizem que o número deve ser maior apontam entre 2.000 e 2.500 moradores de rua. São Paulo tem 80.000. Ou seja, os projetos sociais mexicanos parece que estão dando mais resultado. Os 3 fizeram algo raro no Brasil, que foi pegar sua agendinha de contatos e convocar mais apoios para o centro. É ser chato nos bastidores, consegue engrossar essa tarefa gigantesca. Uma outra família rica mexicana decidiu abrir um gigante 5 estrelas no centro, que primeiro era Sheraton e agora era Hilton, numa época que poucos turistas tinham coragem de se hospedar no centro. Valeu a pena, o hotel está cheio. Barzinhos, festas, baladas, gente muito rica e que morava a quilômetros do centro começaram a pipocar pela cidade. 2 dos braços direitos de Slim, Adrián Pandal e Pablo Abumrad, me contaram que havia uma convocação de artistas
amigos de Slim, cujas obras a falecida mulher de Slim comprava, e começaram a trazer seus ateliês para o centro. Pagavam aluguéis simbólicos para o bilionário, mas a ideia era ter gente com horários bem alternativos ocupando o bairro. O Zócalo foi a área mais afetada no terremoto de 85. Era a praça principal da capital asteca, onde aconteciam as cerimônias religiosas. E era a sede do palácio do vice-rei da Nova Espanha e da grande catedral. Era uma área muito bagunçada e cheia de carros. Aos poucos, foi se transformando num calçadão com garagens distantes dali e começou a receber eventos. A prefeitura permitiu que mesmo em prédios com 200, 300 anos, fossem colocadas coberturas, com restaurantes, bares e até baladas, para se aproveitar a vista da praça, que se transformava e melhorava. Aliás, o Zócalo virou uma versão de sucesso do Anhangabaú, pobre Anhangabaú. Cheia de turistas e hotéis e com os prédios renovados, a prefeitura começou a fazer shows. Mas shows que todo mundo não quisesse perder, ricos e pobres e classe média. Paul McCartney cantou de graça no Zócalo. Shakira, Café Tacuba, Bomba Estéreo e diversos outros artistas, com públicos entre 100 mil e 200 mil pessoas, de graça, movimentando a economia e ensinando que até a elite precisava frequentar e investir esse centro histórico. Imagine se a Rua São Bento tivesse lojas do mundo inteiro e fosse muito mais badalada que Oscar Freire ou que Iguatemi. Ou que a Praça da Sé fosse um lugar de shows gigantescos, cheia de turistas. E que muitos prédios abandonados do centro tivessem sido retrofitados, tivesse Airbnbs, lofts para artistas e apartamentos. É o que aconteceu aqui. Mas este é só o começo desta série. Nos próximos episódios, vou falar de outras transformações na Cidade do México. E por que o São Paulo nas Alturas veio para cá? Porque com a Cidade do México não tem desculpa para a paralisia paulistana e brasileira. A Cidade do México não é pequena como Lisboa, não é homogênea como Buenos Aires, não é riquíssima como Tóquio ou Nova York. Ela é caótica, poluída, está a 2.200 metros de altitude, o que dá uma poluição enorme. Tem um trânsito mais terrível que o de São Paulo. Violência, bem, os maiores cartéis de drogas do mundo estão neste país. E a região metropolitana tem 2 milhões de habitantes a mais que a grande São Paulo. Não há desculpa para que São Paulo acredite que o que o México fez, São Paulo não possa fazer. Esse é o lado inspirador, motivacional de se visitar a Cidade do México. Se uma cidade com tantos problemas e no mesmo nível de desenvolvimento, São Paulo, conseguiu essa transformação, a gente precisa pelo menos sonhar. E até o próximo especial, México nas Alturas.